Voltamos com a notícia de frente, agora 6 horas e 43 minutos. Olha só, vamos falar da eleição do Senado e da Câmara. A gente vai falar, vamos primeiro falar aqui da eleição do Senado. O senador Rodrigo Pacheco foi eleito para o comando da Casa pelos próximos 24 meses, em sucessão a Davi Alcolumbre, que também é do DEM. Vamos acompanhar aí, a gente tem as imagens, né, deste momento, a gente tem as imagens aí na tela. Vamos acompanhar também, temos uma reportagem aí da Rede Record com o pronunciamento do Rodrigo Pacheco logo após a eleição. Ele falou um pouquinho, será que a gente tem aí um trechinho da fala dele para colocar? Vamos lá, vamos lá. Assumo neste momento a mais alta incumbência que já me foi confiada, a de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Missão que assumo com humildade, senso de responsabilidade e integral comprometimento com os valores democráticos da nossa República e da nossa Constituição Federal. Certo. E também temos, claro, vamos falar aí do deputado Arthur Lira, que foi eleito presidente da Câmara. Aí ele que é um apoiador, foi apoiado aí por Jair Bolsonaro. Não foi uma surpresa, na verdade. Não. Tanto no Senado quanto na Câmara já se esperava aí que seria Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, ambos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Houve, lógico, uma estratégia muito bem sucedida do presidente que levou a vitória dos dois apoiados. O Rodrigo Pacheco acabou contando com alguns votos de última hora, por conta exatamente de desistência, né, de alguns candidatos e alguns grupos que acabaram apoiando o Rodrigo Pacheco. Ele está no seu primeiro mandato de Senado, tem 44 anos e tem uma missão gigante pela frente, sem dúvida alguma, né? É um político conciliador também, né? Sabe articular e tem traquejo político suficiente para poder colocar em pauta aquilo que realmente é de interesse por parte do governo federal. O Jair Bolsonaro ganha duas vezes, ganha no Senado e ganha também na Câmara Federal com a eleição de Arthur Lira. Eu havia apontado, inclusive ontem, no meu destaque de segunda-feira, que Arthur Lira teria acima de 300 votos, foi o que aconteceu, né? E o Baleia Rossi teve em torno de 150 e poucos votos, né? Isso vai destravar o governo federal, vai colocar pautas importantes, a PEC emergencial, reforma administrativa, reforma tributária, o que é importante para o país. É uma vitória gigante por parte do Jair Bolsonaro, que vai deixar no escanteio, pelo menos por enquanto, no caso o Arthur Lira, a questão do impeachment. São 61 pedidos de impeachment do presidente, todos com teor de crime de responsabilidade, mas isso não deve ser colocado em pauta pelo menos até abril, né? Pelo menos essa é a expectativa. Então eu acho que o governo deu um gás aí, né? E pode ter novamente retomado a sua popularidade por conta de algumas mudanças que podem acontecer. Vamos ouvir aí também o trechinho da fala do agora presidente da Câmara, Arthur Lira. Não vamos tumultuar o processo de escolha do futuro presidente da Câmara e dos integrantes da mesa. Nós vamos participar e vamos ganhar essa eleição para fazer com que essa mesa volte a ter dignidade no trato do nosso regimento. A eleição se ganha no voto. Essa fala foi antes do resultado final. E você vê o quanto que o Carlos Bezerra, deputado federal aqui por Mato Grosso, é um jogador político, né? Se você observar a fala dele antes da eleição, a fala convence de que realmente o Baleia Rossi ganharia a eleição, por todos os argumentos que ele utilizou para construir o seu raciocínio com relação a essas eleições. E não deu absolutamente nada a ver, não bateu com absolutamente nada do que o Carlos Bezerra disse na sua entrevista antes da eleição. Já era esperado isso, os articulistas políticos já disseram isso, mas tanta pauta, tanto Arthur Lira como o Baleia Rossi, né, a pauta será econômica, não tenha dúvida disso, né? E certamente estará destravada por conta na Câmara. Uma coisa que o Rodrigo Maia fez por muito tempo, né? Travar pautas do interesse do governo. E a ameaça do impeachment fica bem menor. Bem menor. Com certeza. Fica bem menor. E essa era uma das grandes preocupações aí do Palácio do Planalto. Eu quero destacar aqui dois pontos, né, das falas do novo presidente do Senado e do novo presidente da Câmara, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte: olha, nós estamos comprometidos com os valores democráticos da República e da Constituição Federal. Tomara, né? Tomara que seja
exatamente assim, né? Porque tem que se basear sempre no que prega a Constituição, né? E nos valores democráticos da República. E aí, o outro aspecto que é interessante é o que disse o novo presidente da Câmara Federal, né? O deputado Arthur Lira, do PP, líder do Centrão, não é isso? Líder do Centrão. Eleição se ganha no voto, né? Agora o seguinte, agora o que as pessoas questionam é que o Centrão agora é um aliado do Palácio do Planalto, né? O Centrão é um aliado do Palácio do Planalto e o deputado Arthur Lira falou assim, olha, eleição se ganha no voto. Agora tem coisas que ajudam a conseguir mais votos, né? Por exemplo, o governo federal liberou mais de 500 milhões de reais para parlamentares às vésperas dessa eleição lá no Congresso, né? Foram pagos em janeiro de transferências autorizadas lá no orçamento de 2020. Nem todos os repasses, porém, foram executados no ano passado, fazendo o governo, tipo assim, pendurar, né, essa conta para pagar esse ano. E agora, no mês de janeiro, né, as emendas são recursos indicados por deputados e senadores no orçamento da União para obras e projetos em redutos eleitorais com pagamento obrigatório pelo governo. Quem define o momento da liberação, porém, é o Executivo. Eu vou ficar aqui, ó, são obras e projetos para ser realizadas nos redutos eleitorais. Aí é o seguinte, né? Todo mundo já ouviu isso, né? O deputado ou senador entrega lá, olha, vou mandar o recurso aqui para a prefeitura ou para o Estado, né? E aí a coincidência é que sempre existe, né? Quem executa essa obra depois, né? A empresa que executa essa obra depois, mas deve ser coincidência, né? Sempre possui relações amistosas com os parlamentares que indicaram as emendas, né? E aí, só registrar aqui um último ponto. Concordo com o professor Haroldo, quando ele fala, olha, o presidente Bolsonaro venceu na Câmara, venceu no Senado, né? Ele tem 2 vitórias a comemorar, mas tem um dilema para administrar. O dilema chama-se Centrão. A pergunta que se faz é a seguinte, vai ficar por aí só? O que foi negociado vai ficar só nisso? Ou existe um risco perigosíssimo do presidente Jair Bolsonaro, daqui para frente, se tornar refém do Centrão? Lúcio, o que aconteceu ontem lá em Brasília, só complementando, o que aconteceu ontem em Brasília é a prova cabal de que a obra O Príncipe de Maquiavel continua viva e viva muito bem. Muito bem. A máxima de Maquiavel, século XV, dizia, os fins justificam os meios. O governo trilhou exatamente este caminho para garantir-se no poder, tanto no Senado como no Congresso Nacional. Se você virar a página do livro O Príncipe... Os fins justificam os meios, nesse caso específico, do ponto de vista do Palácio do Planalto. Exatamente. É por isso que ele entregou muitas emendas, é por isso que ele entregou muitos cargos, cortou muita coisa. Maquiavel é claro nisso, não existe ética na política, vai dizer Maquiavel. Você quer lidar com política, você esqueça a ética, né? Então, ali foi ao pé da letra. Os fins justificam os meios. Quais são os fins? Na cabeça do governo, é tentar aprovar a PEC emergencial, é tentar aprovar a reforma tributária, é tentar aprovar a reforma administrativa. Esses são os fins. Quais são os meios? Não tem impeachment. Não tem impeachment. Por causa da vacina, isso. Né? Por causa do desprezo ao sofrimento das pessoas. Não importa, ele vai fazer todas as atrocidades possíveis para alcançar o seu objetivo. Isso é o Príncipe de Maquiavel, a obra-prima de Maquiavel. Né? E o que ele vai fazer é o seguinte, o que ele vai fazer? Né? Se ele vai dar continuidade, se ele vai virar essa página dos fins justificam os meios, tá? E vai dar sequência ao pé da letra do que está na obra Maquiavel do Príncipe, tá? Ou não. Porque se ele for seguir exatamente a obra, se ele for seguir exatamente esse raciocínio,
que é livro de pé de Os cabeceira, fins justificam os meios. meios. Mas é você possível sabe o que ele voltar atrás, recuar? Ele simplesmente abandona o Centrão. Pois é, mas é possível? Claro que é. Nessa altura do campeonato? Claro que é. Maquiavel vai dizer o seguinte: eu faço um contrato com você até onde vai o meu interesse. Até onde vai o meu interesse. Ou seja, o governo federal pode ter feito um contrato, entre aspas, de acordo político com o Centrão, apenas para ganhar a eleição. Para ganhar a eleição. Para ter Aí a depois maioria. ele rompe esse contrato e o pessoal que apoiou virou oposição, é isso? Cria uma nova situação. Não tem mais como voltar ele atrás pode nessa criar altura. uma nova situação. 2022 está aqui. Sim, mas ele pode criar uma nova situação com outras trocas. Tudo em nome da governabilidade. Está entendendo o raciocínio? Como que a política, como que funciona de certa forma, como que pode funcionar a política, né? Não estou dizendo que ele vai fazer isso, né? Mas o raciocínio, se você for raciocinar sobre o que aconteceu em Brasília, foi exatamente isso. Eu destaquei aqui aquela frase do presidente do Senado, né? Que me parece assim um político bastante equilibrado, né? Bastante equilibrado. A frase dele foi a seguinte: que está comprometido, né, que o Senado está comprometido com os valores democráticos da República e da Constituição Federal. Eu estou fazendo questão de destacar isso muito bem, porque é o seguinte: o que ninguém precisa nesse país, né, o que Brasília não precisa, é de que a Câmara Federal acabe se transformando, perca sua autonomia, sua independência, entendeu? E acabe se transformando num puxadinho do Palácio do Planalto. Isso ficaria muito ruim para o país. O Brasil é que vai perder se isso ocorrer. O Rodrigo Pacheco é um grande articulador e ele é admirado pelos seus pares. Uma das razões pelas quais ele foi eleito foi exatamente por isso. Se tem rabo, é o rabo mais curto, vamos dizer assim. Está entendendo? Dentro do Senado, né? É o rabo mais curto, né? E por ser novo, o primeiro mandato. Mas ele tem essa condição toda, sempre teve essa condição, essa maleabilidade, essa flexibilidade política no Senado, que fez com que ele realmente pudesse ser querido e, de certa forma, eleito. Né? Diferente do Arthur Lira. Haroldo. O Arthur Lira não tem esse mesmo traquejo. O Arthur Lira só foi eleito, apesar de ter construído toda a bancada do Bolsonaro na Câmara Federal, só foi eleito por conta dessas trocas todas da aí. Articulação. Do toma lá da cá. Se não fosse a intervenção do Executivo no Legislativo por conta de emendas, por conta disso tudo, dificilmente ganharia a eleição. Uma pena que isso não tinha lá ainda, né, naquela época, né, no Príncipe de Maquiavel, né, para a gente saber, né, afinal de contas, toma lá da cá, é corrupção ou não é corrupção? É corrupção. É corrupção? É corrupção, né? Corrupção. Eu achei que era e deixou de ser. Não, mas então... É corrupção. O livro Príncipe foi escrito por Maquiavel justamente porque ele tinha sido exonerado. Ele teve o cargo de primeiro-ministro, tipo primeiro-ministro, ministro-chefe da Casa Civil, tá entendendo? Um cargo importantíssimo. Aí a família Lourenço assumiu o poder e mandou ele embora. Ele começou a visitar... E na Casa Civil ele foi quem negociou com o Centrão. Né? Ele começou a visitar as províncias e começou a descobrir como é que um rei poderia ficar mais tempo no poder. Ficavam 20 anos, 30 anos. Ele começou a escrever um livro. Ele escreveu o livro e foi para quem estava no poder e falou assim: olha, eu vou fazer você ficar no poder durante 20, 30 anos. Aqui está o manual. Ele falou: opa, eu quero. Você quer? Então você me contrata de novo. Entendeu? E aí ele foi recontratado. Por isso da expressão, ele é maquiavélico. Exatamente. Vamos lá, Haroldo, para o seu destaque. Interessante, né? É muito bonita essa história. Né? Vamos para o seu destaque? Olha, o presidente Jair Bolsonaro entrou quieto e saiu calado, né? Com a máscara no rosto, muito bem posicionada, a máscara não caiu em momento algum da fala dele. Da fala dele, porque ele não falou nada, né? Da fala Desculpa, do Fux. eu troquei aqui, perdão. Tá? A gente tem essa matéria, então vou deixar o seu destaque para daqui a pouco. Tá bom. Vamos com os dados da Covid e depois o destaque do Lúcio. Vamos aqui à tela. Perdão, gente. Não, tudo bem. É terça-feira ainda, quarta, então mais... Será que eu vou lembrar a minha fala? Olha só, vamos aqui os dados da Covid divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Temos 218 mil casos confirmados, com 204 pessoas recuperadas dessa doença, 204 mil pessoas recuperadas da doença aqui no estado. Temos aí, infelizmente, a marca de 5.154 mortes em decorrência do coronavírus. Foram notificadas aí 1.003 novas confirmações em Mato Grosso, nas últimas 24 horas e também 25 mortes.
e a taxa de leitos de UTI chega a 73,66% de leitos ocupados. E o assunto é vacina... Quantos casos foram registrados ontem, nas últimas 24 horas? 1.003. 1.003. Com quantas mortes? 25. 25 mortes. Não se esquecendo que ontem foi segunda-feira. Ontem foi segunda-feira. Isso, geralmente um dia esse número é que maior tradicionalmente o balanço apresenta números menores em relação ao número de casos e também ao número de mortes. Apesar disso, foram mais de 1.000 casos e 25 mortes, Nayara Moura? 25 mortes. Pois é. Então, bom, e o meu destaque vai nessa linha aí, depois dessa sábia inversão da Nayara, né? O meu destaque é para dizer o seguinte, que o governo se divide em dois, que o governo cancelou aí o ponto facultativo do Carnaval e proíbe festas em todo o estado, né? O feriado prolongado, que seria comemorado nos dias 15 e 16 até às 14 horas do dia 17 de fevereiro, conhecido também como a quarta-feira de cinzas, não é isso? Bom, e a decisão foi tomada, segundo o próprio governo, para reduzir o avanço da Covid-19. A mesma medida também foi tomada por outros 19 estados brasileiros. De acordo com a governadora, a medida leva em conta a taxa de ocupação dos leitos de UTI no âmbito estadual, que supera o índice aí de 73%, e o número crescente de casos confirmados de infecção pelo coronavírus, que já chega a mais de 207 mil notificações de casos positivos, né? De casos confirmados, com mais de 5.000 mortes. Só lembrando que a taxa de mortalidade em Mato Grosso é bem superior à taxa média de mortalidade no país. Não é isso? Os números: 102 óbitos por 100 mil habitantes no país, 141 óbitos por 100 mil habitantes aqui em Mato Grosso. Então, a preocupação aí para cancelar aí o ponto facultativo e os feriados de carnaval. O prefeito já havia cancelado o feriado aqui em Cuiabá. Agora, a notícia que preocupa e preocupa muito. Em Rondonópolis tem 2 casos suspeitos da nova cepa, da variante aí do coronavírus. E aí a informação aqui é a seguinte, né? Em Rondonópolis foram informados à Secretaria Municipal de Saúde que esses 2 casos vieram de outros estados e ainda não há confirmação se eles estão ou não infectados pela variante do vírus, que é 70% mais contagiosa e tem sido apontada como a causadora do colapso na rede de saúde de Manaus. E aí, de acordo com a informação lá da Prefeitura de Rondonópolis, um dos pacientes morreu no hospital regional, o que tornou o resultado inconclusivo. E aí a informação que preocupa. Trata-se de um caminhoneiro de Manaus que estava em trânsito por Rondonópolis quando passou mal e buscou atendimento na unidade de pronto atendimento, na UPA, lá do município. Em seguida, foi transferido para o hospital regional, onde não resistiu e teve a morte confirmada. E o outro suspeito está internado no hospital da Unimed, lá em Rondonópolis, também estava em outro estado para ser atendido na unidade de Rondonópolis por ser uma referência. A equipe médica está aguardando o resultado do exame para confirmar se é ou não a nova variante do coronavírus, informa a prefeitura lá de Rondonópolis. Quer dizer, uma preocupação gigante. Uma preocupação muito grande. Muito grande. Muito grande, porque... Você se lembra que... Porque as informações, só concluindo claro. aqui, Haroldo, as informações são de que lá em Manaus, a gente falou isso aqui agora há pouco, este novo colapso na rede pública de saúde lá em Manaus tem muito a ver com
essa nova variante aí do coronavírus, que tem um poder de transmissão muito, muito maior, e a ciência ainda não comprovou, mas a suspeita é de que essa nova variante é ainda mais letal. É mais letal, exatamente, essa é a preocupação. Pois é. Né? Está sendo devastadora no Amazonas, né? Em outras regiões ali próximo, na fronteira. Inclusive, as cidades que fazem fronteira com o Amazonas ali no Pará foram fechadas justamente, fechadas que eu digo, teve lockdown, foi decretado lockdown para evitar a contaminação. Essa é a primeira medida, segundo a OMS, segundo os especialistas, a primeira medida é trancamento de fronteira, né? Porque realmente... E o que se tem sobre a vacina referente a essa nova cepa amazônica, Lúcio? Você tem essa informação? Não tem se ela é informação. eficaz, ainda não deu para fazer essa avaliação por tempo, né? Não deu para fazer a avaliação. E essa é uma das preocupações, exatamente essa. Você começa a vacinar com Coronavac, Sinovac e Oxford, né? Um tipo de vírus, esse vírus mutado, uma cepa nova, e você não sabe qual é o efeito disso. E mais uma informação aqui sobre esse caso lá de Rondonópolis. Somente nesse hospital lá da Unimed da cidade, que é um empreendimento privado, né? Já foram registrados 5 casos de pacientes que vieram de Manaus. Todos eles estiveram internados na unidade particular, sendo que 2 já receberam alta. Gente, fica a grande preocupação e a esperança em cima dessas imunizações, que ocorra rapidamente, porque Mato Grosso ainda não está muito bem no quadro geral do Brasil de vacinados. Exatamente. Ainda está muito aquém do que outros estados já conseguiram vacinar muito mais a sua população. Então fica a preocupação maior ainda. Bastante fragilizado com relação às questões das medidas de biossegurança, porque veja bem, você tem uma cepa nova do vírus de um lado e do outro lado você tem as pessoas que acharam que com a vacina, chegando a vacina, não precisa mais utilizar máscara. Continuam se aglomerando. Que nem foram vacinadas ainda. E nem foram vacinadas ainda. Quer dizer, então você tem uma situação extremamente grave. E aí uma outra informação sobre isso, né, que parte de cientistas que estão monitorando essa situação. Eles apontam que existem muitos indícios de que a P1, né, que é a sigla aí dessa variante específica do vírus, é de fato um subtipo do vírus com maior capacidade de transmissão. E aí, só para complementar algo que vocês dois comentaram, né, sobre o fechamento de fronteiras, por causa dessa nova variante que está em circulação no Brasil, diversos países suspenderam nos últimos dias voos provenientes do Brasil, dentre eles Portugal, Colômbia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Argentina, Peru, Estados Unidos, Holanda, Áustria e Turquia. Praticamente. E aqui dentro, como é que faz? E aqui dentro? Dentro do país, como é que faz? Com a palavra dos governantes, não, né, Lúcio? Como é que faz? Como é que faz? Aí, situação. Lá de Manaus, o pessoal pode vir para cá? Você fala dentro dos estados? Pode. Né? Então, não tem um controle, não tem como ter esse controle. Tanto que o caminhoneiro veio. Gente, vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando aqui de política. Aí sim, vamos para o seu destaque, Haroldo. A gente já volta com a notícia de frente.